irmãos e irmãs que estão aqui no local da celebração. São poucos, mas estamos unidos. E nós que aqui nos encontramos, nos unimos a todos os irmãos e irmãs que, através das plataformas digitais da Missão Maria de Nazaré e das plataformas digitais da Diocese, podem participar da celebração do grande mistério da nossa fé, na tarde de hoje. Então, irmãos e irmãs que estão perto, irmãos e irmãs que estão até muito longe, que Deus nos abençoe, que Deus transforme, transfigure a nossa vida, que Ele tire do nosso coração qualquer tipo de medo e que possamos realizar a missão que Jesus, o Salvador e Redentor do mundo, confia à igreja que somos nós. Hoje, dia 6 de agosto, celebramos com a igreja, e nós somos igreja, a festa da transfiguração do Senhor. Essa festa começou a ser celebrada no Oriente, lá em Jerusalém, naquela região, no século V, ou seja, há mais ou menos 1500 anos atrás. E a festa depois começou a ser celebrada em Roma no século X, há mais ou menos 1000 anos atrás. E a partir de Roma, essa festa é celebrada hoje em toda a igreja. Por isso, estamos aqui para celebrá-la também. O sentido da festa, nós encontramos, o sentido, o significado da festa, podemos extraí-los do prefácio, das palavras do prefácio. O prefácio, podemos dizer, está no início da segunda parte da celebração da missa. Nós temos a celebração da palavra e a liturgia da palavra e depois a liturgia eucarística. Depois que o padre apresenta as oferendas do pão e do vinho, ele diz: o Senhor esteja convosco. A comunidade responde: está no meio de nós, corações ao alto, nós sabemos. E depois ele inicia as palavras do prefácio. A oração é sempre ao Pai. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre e em todo lugar, Senhor, Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso. Perante testemunhas escolhidas, Pedro, Tiago e João, Jesus quis escolher esses 3 apóstolos. Perante testemunhas escolhidas, Jesus manifestou sua glória e fez resplandecer seu corpo igual ao nosso, para que os discípulos não se escandalizassem da cruz. Desse modo, como cabeça da igreja, manifestou o esplendor que refulgiria em todos os cristãos. E uma oração que encontramos no Liturgia Diária, eu achei também muito bonita. Ó Jesus, Filho do homem, pela transfiguração, revelaste aos apóstolos que a tua vida não caminha para o fracasso, mas para a glória eterna. Revelaste também que és o Filho amado do Pai, a quem devemos sempre escutar. Concede-nos coração receptivo e ouvidos atentos aos teus ensinamentos. E assim nós podemos voltar um pouquinho ao texto do Santo Evangelho. O texto do Evangelho que foi proclamado é do capítulo 17. A esta altura, Jesus já trabalhou muito, já fez muitas pregações, realizou muitos milagres. Jesus manifestou a tantas e tantas pessoas o seu acolhimento. Tantas pessoas puderam mergulhar na sua presença. E o acolhimento de Jesus foi sempre um acolhimento alegre, marcado pela bondade, pela misericórdia, por tantas bênçãos, por tantas graças. E Jesus, ele conta com a presença dos apóstolos. Ele não quis trabalhar sozinho. Jesus nos ensina a trabalhar em equipe. E então, a esta altura, Jesus já está se aproximando de Jerusalém.
Jesus realiza sua missão, né? Na planície, junto do povo, ele vê a situação do povo, ele escuta a voz sofrida das pessoas. Então, Jesus está caminhando para Jerusalém. No capítulo 21, quer dizer, 4 capítulos depois, São Mateus narra para nós a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, né? E antes de chegar em Jerusalém, Jesus quis, conforme ouvimos no prefácio e também na oração, Jesus quis a 3 dos seus apóstolos, né, revelar, podemos dizer, o seu destino. Quis que eles conhecessem o que haveria de acontecer com ele. Indo para Jerusalém, passando em Jerusalém, ele ia sofrer a condenação. Ele ia ser perseguido, condenado à morte de cruz. Então Jesus quis preparar os discípulos, especialmente 3, Pedro, Tiago e João. Jesus os convidou e foram levados por ele a um monte chamado Monte Tabor. E ali Jesus foi transfigurado, transformado diante deles. E, ladeando Jesus, eles puderam ver Moisés e Elias. Moisés e Elias representam o Antigo Testamento, as Escrituras, né, que estão centradas em Cristo. As Escrituras do Antigo e do Novo Testamento só têm sentido em Jesus, apontando para Jesus e a partir de Jesus. O rosto de Jesus ficou brilhante, as suas vestes ficaram brancas. Isso lembra glória, lembra vitória, vitória sobre o mal. Depois que morresse, Jesus ia ressuscitar. Ele ia passar pela morte, pelo sofrimento, mas ele ia vencer o mal, vencer a morte, vencer tudo o que prejudica o ser humano na sua vida e na sua dignidade. Pedro, em nome dos companheiros, achou muito bom aquele momento. Chegou a sugerir para Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Vamos preparar 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. E ainda estava falando uma nuvem luminosa. E nós temos aqui o momento máximo da transfiguração. Uma nuvem luminosa os encobriu com sua sombra. E eles ouviram uma voz, a voz do Pai. Este é meu filho muito amado. Ou seja, nele eu deposito todo o meu amor. E o pedido que o Pai fez aos discípulos, que naquele momento representavam a comunidade, que naquele momento já representava a igreja, que hoje somos nós. Este é meu filho muito amado. Essa é a identidade de Jesus. Jesus o Messias, Jesus o Rei, Jesus o Salvador, que doou sua vida, que passou pelo sofrimento, que anunciou a verdade, mas que ressuscitou. Jesus é Rei. A Ele, né, pela sua morte e ressurreição, pela sua vitória, vencendo o mal, foi-lhe dado todo o poder e realiza. Este é meu filho amado. E foram convidados por Jesus a levantarem-se. Jesus tocou neles e foram convidados a se levantarem. E Jesus disse outra vez estas palavras que em outros momentos ele sempre disse: não tenhais medo. E quando desciam a montanha, de volta à planície, ou seja, para o meio do povo, para continuar a missão e seguir em direção a Jerusalém, Jesus pediu que eles não contassem a ninguém até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Então Jesus pediu que enquanto ele não ressuscitasse dos mortos, que eles não contassem para ninguém aquela visão, aquela experiência que fizeram no Monte Tabor. Meus irmãos e irmãs, no dia de hoje nós somos convidados a 3
atitudes. Em primeiro lugar, nós somos convidados a ouvir sempre a voz de Jesus. Abramos o coração para acolher o Filho amado de Deus e compartilhar de sua herança. E nessa atitude de escuta, somos convidados a ter na nossa missão, no nosso dia a dia, nas nossas N atividades, o nosso momento de tabor, né? É um momento de oração, cada um usa da sua criatividade. Eu tenho que, do meu jeito, com a minha criatividade, ter o momento de tabor, de ficar na presença do Pai. Saio da minha realidade, reservo um tempinho, e assim também o papai e a mamãe, é quem atua na comunidade, quem assume sua profissão, a sua missão. Todos nós devemos ter esse momento de tabor, abrindo o coração para acolher o Filho amado de Deus e compartilhar de sua herança. Eu quero ficar na presença de Deus, eu mereço receber o que Deus me oferece. E somos convidados a superar a tentação sofrida por Pedro. O desejo de Pedro é a grande tentação de todos os tempos: buscar na religião conforto e segurança. Eles precisam levantar-se e abandonar o medo para enfrentar a realidade da missão, nem sempre fácil. O medo é grande obstáculo que paralisa a igreja e a impede de assumir sua missão profética, acomodando-a a uma vida tranquila e desobrigando-a de se preocupar com a realidade do povo. Então, na verdade, são dois convites que nós recebemos. Reservar momentos de tabor em nossa vida. Quando temos esses momentos de tabor, nós deixamos a nossa realidade